Canal E-Cidadania de volta, entrevistando Reginaldo Daniel da Silveira, escritor, psicólogo, professor. Está lançando seu livro O Inferno é Verde, cheio de curiosidades, uma história super bacana. E, Reginaldo, então você, pela sua obra, você vai receber um prêmio agora nos próximos meses. E isso é muito importante para quem produz algo, é o reconhecimento do seu trabalho. Como é que você recebeu esse prêmio? Como é que foram as indicações, as conversas? Geralmente isso acontece num cenário bem bacana. Isso é bem interessante, né? Quando a gente faz alguma coisa assim sem muito compromisso, né? Pelo menos não, eu não estava com nada pronto para fazer um livro, eu não estava participando de nenhum concurso, nada, eu simplesmente fiz um livro e de repente eu recebo contato dizendo que o meu livro teve uma menção e logo depois, na outra semana, que o livro recebeu o Troféu Castro Alves. Vai receber o Troféu Castro Alves. E os jornalistas entraram em contato comigo, falando, né, que viram, leram alguma coisa e daí resolveram dar esta premiação no evento que vai acontecer, que acontece em maio, em Minas Gerais. É o Troféu de Excelência em Literatura, Troféu Castro Alves. Eu me sinto realmente muito surpreso até, porque não era a tua pretensão? Não, nada disso, né? Na verdade, eu apenas quis fazer um livro. Nem quis fazer um livro, comecei a escrever e daí, de repente, agora vai virar um livro, e daí virou um livro e é assim. Eu fico imaginando assim, eu acho difícil que o autor já tenha tudo pronto na mente dele, né? Essas coisas vão brotando, vão desenvolvendo, vão nascendo. E a cada dia que passa, quando você... Como psicólogo, eu olho o comportamento das pessoas. Eu vejo como elas falam, como elas se vestem, as suas emoções e tal. E como escritor, eu estava andando assim, de repente eu vi alguém e essa característica, ela se adequa a uma personalidade desse tipo, né? Então, inclusive, um personagem que é o Nelson Moore, o Nolan, né, que é o agente, ele aparece com alguns problemas relacionados à sua personalidade. Ele tem um problema estomacal, né, que ele tem que a toda hora ir ao banheiro. Então, essas coisas são interessantes, que ele está no meio do mato. E daí ele vem a história dele. E da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso olhando as pessoas. Eu fui fazer um exame oftalmológico e, de repente, aquilo que eu vivi na experiência com o médico, eu coloquei na história, né? E já envolvi um agente, evidentemente, ali, dentro daquele exame de olhos. O que acontece com a gente quando a gente faz isso, especialmente quando você não é... Eu não me considero assim esse escritor, eu apenas sou alguém que resolveu escrever e me senti muito bem fazendo isso, a ponto de repente, continuar com essa história. Mas, assim, de uma forma espontânea, fazendo alguma coisa diferente e usando da minha história de apreciador de livros. Quando eu tinha 9 anos, eu li um livro do Balzac. E as pessoas dizem, mas o que tem a ver com Balzac, né? E fiquei impressionado. Daí comecei a ler o José de Alencar, depois eu li o Machado de Assis enfim, eu lembro que no livro tem algumas coisas que remetem a como os animais vivem na mata, né? Eu falo sobre macacos, onças, sucuris, jacarés. E aí, nesse momento, eu me sinto uma espécie de Edgar Rice Burroughs, porque quando eu era pequeno eu também li o Tarzan, os livros do Tarzan, todas as histórias. Então, na verdade, a gente se transporta para esse momento. E se a gente recebe um prêmio por isso, na verdade, o prêmio que eu estou me dando é ter feito isso e ficar encantado com o que eu faço. Pode ser que, de repente, as pessoas até não gostem, né, do que você faz.
Mas algumas pessoas acabam gostando e de repente alguém te elogia, alguém te dá um prêmio, mas eu gosto muito daquilo que fiz porque me encanta. Eu lembro de uma entrevista que eu vi de um autor que ele falou que aí falaram assim que você recebeu essas críticas e tal. Eu falei, não tem problema, mas eu gosto muito do que eu faço. Né? Então... O Paulo Coelho responde mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Paulo Coelho ele diz que responde assim, não tem problema, se o meu livro é ruim, escreva algo melhor. Estou bem tranquilo com isso. É verdade. E tanto é que me perguntaram recentemente se teria continuidade. Eu confesso que eu já fiz aí algumas páginas assim, alguns meses, e deixei parado, de repente vou retomar para dar uma continuidade nessa história que eu acho que caberia, né? Deixa eu te perguntar alguma coisa que eu acho que é bem interessante. Sempre quando a gente para fazer alguma coisa, a gente tem um começo, um meio e um fim. A gente vê os grandes filmes hoje, né, que a gente teve, os filmes brasileiros vão trazer para a nossa realidade. A gente teve Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite 1 e 2, e cada um desses autores quis transmitir uma grande mensagem para o povo brasileiro, já que eles trouxeram para nós a nossa realidade. No seu livro, você também trouxe para nós a nossa realidade. Trouxe. Qual é a mensagem que você queria deixar como escritor? Eu já sei que tem o lado do psicólogo, a pincelada do psicólogo na história. Você já falou da psicologia social. Então, qual é a mensagem que você quis deixar com essa sua obra? Eu acho que ao longo das linhas do texto, eu passo algumas sensações assim, que a sua mente, ela é que determina se você quer sofrer ou quer ser feliz, né? Diante de uma adversidade, como teve os personagens, ou o personagem principal no meio da mata, ameaçado por animais, ameaçado por guerrilheiros, a mente dele era o grande momento dele, né? Como eu lido com a minha mente. Então, o que eu tenho? Eu acho que nesse momento, assim, o livro traz esse jeito das pessoas pensar e também ele traz o sentido crítico, porque o que me agrada muito em mim mesmo, e isso parece uma coisa meio narcisista, foi ter feito uma história e, ao mesmo tempo, não sair da nossa realidade, do nosso mundo. Eu fiz uma história em que eu estou assistindo alguém fazer algo, mas eu olho em volta e vejo o que está acontecendo em volta do meu mundo. Algumas pessoas dizem, nossa, você consegue fazer a gente olhar para coisas como a Lava Jato, corrupção, sem que a sua história seja exatamente essa, sua história é aquela, mas quando a gente fica olhando a sua história e a maneira como a mente das pessoas é expressada em pensamentos, e os pensamentos são traduzidos em texto, a gente tem uma visão da nossa realidade. Então isso me agrada, a mim me agrada muito, né, ter feito dessa forma. Você vai estar dentro dos seus planos? Essa história tem segunda parte? Essa história continua? Tem. Nesse momento eu estou dizendo para você que eu tenho interesse em continuar ela. Já tenho até alguns elementos, né, de uma situação envolvendo... Porque a 3i, a agência internacional, ela tem pelo menos 4 agentes especiais. Ela não é como no modelo britânico, tinha o 007, daí tinha o 006, ela é algo mais ou menos num certo sentido, que tem pelo menos 4 ou 5 grandes agentes, e eu talvez tenha a continuação disso, envolvendo um outro agente, sem descaracterizar o Nolan, que é o agente desta história, mas mostrando, o que me interessa é mostrar a realidade das histórias com um pé no Brasil. Eu poderia ficar fazendo histórias envolvendo a América ou a Europa, não, mas eu pretendo dar uma continuidade para essa história, colocando uma continuidade em um momento brasileiro da nossa vida de hoje, para que as coisas realmente tenham importância num enredo, numa trama de um romance que foi chamado por alguns críticos de um thriller psicológico e policial. E outros até acham que é uma crônica pela avaliação crítica que faço da nossa realidade.
Reginaldo, muito obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo prêmio que você vai receber. O teu talento ele apareceu, vamos dizer, rapidamente. Espero que você continue produzindo mais, trazendo mais histórias interessantes para a gente, trazendo enredos interessantes para a nossa realidade, fazendo a gente refletir a respeito de tudo isso que está acontecendo, porque os olhos e o coração de um escritor realmente eles são diferenciados. Everton, eu agradeço a você, aos teus telespectadores. Eu acho que esse é um momento em que a gente não só expressa um pouco da arte, né, ao falar de literatura, ao falar de uma crítica do momento em que vivemos, mas também isso é o que você está fazendo. Isso é cidadania. Muito obrigado. Obrigado a você. O canal Cidadania vai ficando por aqui hoje. A gente se encontra numa próxima. Um abraço.